Let's turn to Gospel of John, chapter 4. Vamos abrir no Evangelho de João, capítulo 4. Reading from verse 1. Nós vamos ler a partir do versículo 1. Therefore, when the Lord knew that the Pharisees had heard that Jesus made and baptized more disciples than John, Quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, though Jesus himself did not baptize, but his disciples, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim seus discípulos, he left Judea and departed again to Galilee. deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galiléia. But he needed to go through Samaria. E era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. So he came to a city of Samaria, which is called Sychar, near the plot of ground that Jacob gave to his son Joseph. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Now Jacob's well was there. Estava ali a fonte de Jacó. Jesus, therefore, being weary from his journey, sat thus by the well. It was about the 6th hour. Cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte por volta da hora sexta. A woman of Samaria came to draw water. Jesus said to her, "Give me a drink." Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: Dá-me de beber. For his disciples had gone away into the city to buy food. Pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Then the woman of Samaria said to him, "How is it that you, being a Jew, ask a drink from me, a Samaritan woman? For Jews have no dealings with Samaritans." Então lhe disse a mulher samaritana: Como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Jesus answered and said to her, "If you knew the gift of God and who it is who said to you, 'Give me a drink,' you would have asked him, and he would have given you living water." Replicou-lhe Jesus: Se conheceras o dom de Deus, e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. The woman said to him, "Sir, you have nothing to draw with, and the well is deep. Where then do you get the living water?" Respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens com o que atirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? Are you greater than our father Jacob, who gave us the well, and drank from it itself, as well as his sons and his livestock? És tu, porventura, maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Verse 13. Versículo 13. Jesus answered and said to her, "Whoever drinks of this water will thirst again. Afirmou-lhe Jesus: Quem beber desta água tornará a ter sede. But whoever drinks of the water that I shall give him will never thirst. But the water that I shall give him will become in him a fountain of water springing up into eternal life." Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Now, a fountain of water also can be translated a well of water. Essa fonte de água aqui também pode ser traduzida como sendo um poço de água. Now, outside Samaritan woman, there was a well. Então, do outside. Do Outside. lado de fora da mulher samaritana havia um poço, It is called Jacob's well. que era chamado de Poço de Jacó. Now, our Lord said, O Senhor disse inside Samaritan woman, there is also a well. que o Senhor disse que dentro daquela mulher samaritana também havia um poço de água. Okay, these are the verses just for the moment. Serão os versículos que leremos no momento. As you know that in the evening, our burden is to find out the depth of a spiritual life. Como já temos compartilhado, o nosso encargo para essas noites é podermos compreender a profundidade da vida Now, the espiritual. passage we have just read is very well known to us. Essa passagem que acabamos de ler é muito conhecida de todos. But actually, it's a continuation of the Word of God in the Old Testament. Mas, na realidade, ela é uma continuação da palavra de Deus no Antigo Testamento. Now, yesterday, we reviewed that portion of the Word. Ontem, à noite, nós revisamos aquela porção da palavra. From Genesis
de Gênesis, and then Exodus, depois Êxodo, then Leviticus, depois Levítico, Numbers, Números, Deuteronomy, Deuteronômio, and then the book of Joshua. e então o livro de Josué. And at the end of the book of E Joshua, ao final do livro de Josué, now there was a wonderful and glorious concluding. houve uma conclusão gloriosa, maravilhosa. All the descendants of Abraham, they gather in one place. Todos os descendentes de Abraão reuniram-se num só lugar. Now even God himself opened his mouth in recalling many things happened in the past. O próprio Deus abriu a sua boca para poder fazer lembrar aquelas coisas que ocorreram no passado. You can imagine as if God himself was so touched, so emotional. Então você pode perceber que o próprio Deus ele estava tão tocado, ele estava tão emotivo. Because if you remember at that time when all these people gathered in Shechem. Porque ao lembrar de como aquelas pessoas se reuniram ali em Siquém, Now in their side they find two shoulders. que aos lados eles viram dois ombros, Mount Gerizim and also Mount Ebal. o Monte Gerizim e também o Monte Ebal. And now we remember whenever they gather together, Então você se lembra, todas as vezes que eles se reuniram, 6 tribes of them were standing in one slope, another 6 tribe, another slope. então naquele momento 6 tribos estavam sobre uma das encostas e a outra sobre a outra encosta. Proclaiming curse and also the blessing. 6 proclamaram a maldição e 6 proclamaram bênção. The blessing because of Mount Hermon. E a bênção foi proclamada por causa do Monte Hermon. So when the mountain dews fall upon Mount Gerizim, it's all green, Que quando aquele orvalho que vinha do Hermon caía sobre o Monte Gerizim, tudo ficava verde, full of life. cheio de vida. And then if the wind from the Sahara Desert, and then you find that Mount Gerizim will become so brown. Mount Ebal. Mount Ebal, yes. Então, quando o vento soprava do Saara e caía sobre a encosta do Monte Ebal, ali ficava tudo muito árido, muito marrom. So now you can see this is from Dan to Beersheba. Então, isso de fato nos fala de Dan até Berseba. This is the promised land that the Lord is going to give to Abraham. E essa era a terra prometida que Deus daria a Abraão. Yes, God gave Abraham the rose. The rose. Sim. De fato, o Senhor nosso Deus deu a rosa a Abraão. But at the same time, also the thorn upon the rose. Mas, ao mesmo tempo, havia espinhos naquela rosa. That's the land of milk and honey. Essa era a terra que mana com leite e mel. Our understanding of the land of milk and honey, it means that the sky always blue and the flowers always fragrant. Do nosso ponto de vista, quando nós falamos da terra que mana com leite e mel, ali realmente os céus são sempre azuis e as flores são sempre vicejantes. So from the very beginning, God told Abraham, that's the land I'm going to give to you. E foi desde o princípio que Deus disse a Abraão que essa era a terra que ele daria. So that's the shoulders of God. Então ali estão os ombros de Deus, To give you a small window what this land will be. para mostrar numa pequena janela o que seria aquela terra. And the Lord gave Abraham with a full knowledge. Então Deus deu a Abraão o conhecimento, o entendimento completo. You not only embrace Dan, also embrace Beersheba. Você não apenas abraça Dan, mas você também tem que abraçar Not Berseba. only oasis, also the desert. Não apenas os oásis, mas também o deserto. So my brothers and sisters, Então, meus irmãos e irmãs, and for that reason, por essa razão, that's the beginning of the story of Shechem. esse é o início da história de Siquém. Think about it. Pense nisso. Abraham did not know where to go. Abraão não sabia para onde ele iria. How did he know that that's Canaan? Como é que ele saberia que ali era Canaã? When he reached Shechem? Quando ele chegou em Siquém. When he see that mountains? Quando ele viu aquelas montanhas. And now God said to him, E agora Deus diz a ele: I will give this land to your seed. eu darei esta terra à tua descendência, à Now tua this is semente. promised land. I'm going to give it to you. Essa é a terra prometida que eu lhe darei. Now where are the seed? Onde é que está a Where are the semente? descendants? Onde estão os descendentes? When Abraham looked on these two shoulders, Quando Abraão contemplou aqueles dois ombros, beautiful land, uma terra maravilhosa, who is going to inherit this land? quem herdaria esta terra? But can you imagine? Você pode imaginar, After several hundred years, após centenas de anos, now you find that descendant of Abraham, just like a sand on the seashore. que agora os descendentes de Abraão eram como aquela areia na praia. And now they enter into the land. E agora eles entram na terra, They possess the land. eles possuem a terra, They distribute the land. e eles distribuem a terra,
And they also experienced all this land. Mas também eles experimentaram toda aquela terra. So now they come together. Então agora eles se reúnem. They are going to have a concluding gathering. Eles teriam aquela reunião conclusiva. Think about it. Pense nisso. From the dream, only a dream, mere dream, Começando de apenas um mero sonho, to the dream realized. até o sonho ser concretizado. From one person, De uma só pessoa, now to the people just like sand of the seashore. para um povo que era como areia nas praias. Even our God was so emotional. E agora até o próprio Deus estava tão emotivo. And you remember the Lord, when he opened his mouth, he couldn't stop. Então, se lembra quando o Senhor abriu a sua boca, ele não pôde mais parar. In a very beautiful way, De uma maneira muito he linda. summarized for us Ele resume the para nós history from Abraham to his descendants. a história desde Abraão até os seus descendentes. From individual experience to the corporate experience. De uma experiência individual a uma experiência corporativa. Now, in the beginning, Então, no princípio, Abraham had to, by himself, walk through the old land. no início, o próprio Abraão teria de andar por toda aquela terra. But more than 400 years later, Mas mais de 400 anos he depois, still walked in that land. eles ainda caminhavam por aquela terra. But remember, in his descendants. Mas se lembra que agora eram seus descendentes. Now, not only just his feet upon this land, Então não apenas os pés de Abraão estavam sobre aquela terra, the soil of all the descendants of Abraham. mas também a sola dos pés de todos os descendentes de Abraão estavam Now ali. you know how full, how great is that land. Então agora você sabe quão plena, quão cheia, quão grande era aquela terra. Now, brothers and sisters, Agora, irmãos e you irmãs, do not know that land until you walk in that land. você não tem noção do que é aquela terra até você andar por ela. For you, only a theory. Para você é apenas uma For teoria. you, only read from the book. Para você simplesmente são letras de um livro. Until one day, E até if que um you dia, just like Abraham, você como Abraão, if you really see the depth, the height, and width, and the length, quando você de fato vê o comprimento, a largura, a altura e a profundidade. and God said, E Deus diz, I brought them from the other side of the river eu os trouxe do outro lado do rio and led him through all the land. e fiz com que ele percorresse toda a terra. So that land cannot be Brazil. Aquela terra não pode ser o Brasil. Brazil is too big O Brasil for é Abraham. grande demais. Now, this land is not like France. Essa terra também não é como a França. You don't have as high mountain as Alps. Você não tem montanhas tão altas ali no Israel como você tem os Alpes. My brothers and sisters. Meus irmãos e And irmãs, this also not like China. também não é como a China. You have two rivers crossing the whole land. Porque você na China tem dois grandes rios que cruzam aquela terra. Not at all, brothers. De maneira nenhuma, Now, irmãos. this land is just enough Essa terra era só o suficiente for Abraham to walk from one place to another. para que Abraão pudesse andar de um lugar a outro lugar. But before that, Mas antes que isso he needed ocorresse, vision. ele precisava da You visão. have to see that first. Ele tinha que ver primeiro. Then you will feel any regret. Então ele não sentiria qualquer tipo de You remorso. will not feel painful. Ele não se sentiria com pesar. You will not feel tired. Ele não se sentiria cansado. Why? Por quê? Because the Lord already showed you. Porque o Senhor já havia The mostrado a Lord ele. never fool you. O Senhor nunca te engana. The Lord already asked you to count the cost. O Senhor já tinha falado para ele contar o custo. If you want to follow the Lord, Se você quer seguir o Senhor, take up your cross and follow Him. toma a sua cruz e siga. On one hand, Por um lado, full of blessings. cheio de bênçãos. On the other, sometimes Mas por outras vezes, you have to weep with your master. você tem que chorar com seu mestre. So, brothers and sisters, Então, irmãos e irmãs, make it clear from the very beginning. então que fique claro desde o princípio. God's promise for us this wonderful land. A promessa de Deus para nós é uma terra maravilhosa. From the very beginning, Desde o He princípio, opened the window. ele abriu aquela janela. Now that window become clearer and clearer. E a visão daquela janela se tornou cada In vez the mais time clara. of Abraham, Na época de Abraão, yes, sim, shoulder. havia apenas os You ombros. see, you can see the shoulder of God. Você vê os ombros ali. But now, when you come to descendants, Agora, quando você chega aos seus descendentes, now 6 tribes on this shoulder, haviam 6 tribos neste ombro 6 tribes on another e shoulder. outras 6 tribos no outro ombro. They proclaim the curse and also the blessing. E elas proclamaram a bênção e a maldição. Now, my brothers, Agora, meus now irmãos, that vision even become more clear. e aquela visão se torna ainda mais clara. Remember, Lembre-se, even today, até mesmo you hoje, enjoy that land para desfrutar aquela by terra, yourself. você sozinho, Now you still see the shoulder of God, você ainda verá os ombros de Deus. but not that clear. Isso é muito claro. All you see is yourself.
Mas você inicialmente vai ver Your apenas a si experience is mesmo. wonderful. A sua experiência é You have maravilhosa. suffered so much. Você já sofreu tanto. You have experienced the grace of God so much. E você já experimentou tão profundamente a graça de Deus. My brothers and sisters, Meus irmãos e that's irmãs, your vision. essa é apenas a sua But visão. remember, Mas lembre-se, This only the beginning, this is not the end. esse é apenas o princípio, não é o fim. The end in that vision, O final daquela visão. you will see that suffering, that experience will produce something Você verá que aquele sofrimento, aquela visão vai produzir algo called descendants. que é chamado And descendentes. then with all the saints, Então, juntamente com todos os we santos, should be able to know the land, the height, and the width, and so on and so forth. você poderá conhecer o comprimento, a largura, a altura e a profundidade, assim So por you diante. see, brothers, Então vocês veem, irmãos, when you see when church gather together, quando a igreja se reúne, now that vision, the land of the fullness of Christ, become much, much clearer. então essa visão da plenitude de Cristo se torna muito mais clara. Thank the Lord. Graças ao Senhor. Finally, they gather together. Eles finalmente se reuniram. Not only Genesis, Não apenas em Gênesis. and it was only Genesis, Se fosse apenas Gênesis, that experience of Abraham essa seria a experiência de Abraão, and Isaac de Isaac and Jacob e de Jacó. and then Joseph. E então de José. But no more than that. Mas é mais do que isso. You have the experience of Exodus, Você tem experiência de Êxodos, Book of Numbers, no livro de Números. and also another generation. E outra geração ali. You have Deuteronomy. Você tem Deuteronômio. Now finally, E finalmente, they enter into the land. eles entraram na terra. They repeat exactly the experience Abraham has gone through. E eles tiveram a mesma experiência pela qual Abraão passara. The reason Abraham lived a victorious life. A razão pela qual Israel teve eles He tiveram has vitórias an altar between Bethel and Ai. é porque eles edificaram aquele altar entre Betel e Ai. Now, if his descendants Se os seus descendentes now have to overcome the enemy, fossem de fato vencer o inimigo, because enemy didn't want you to reach the gate of heaven. porque os inimigos não queriam que ele chegasse até os portões do céu. They try every way to scare you, to frighten you. E eles tentam de toda maneira te assustar, te amedrontar. You better live in the valley. É melhor você ficar aqui na batalha. Don't come to their territory. Não chega até o território deles. But brothers and sisters, Mas irmãos e irmãs, remember, lembre-se, in order to reach heaven, para que você possa alcançar o céu, first you have to reach the gate of heaven. você primeiro precisa chegar nos portões do céu. That is Bethel. Isso aí é Betel. Now, before you get Bethel, you have to get Ai. E depois de você conquistar Betel, você tem que conquistar Ai. So for that reason, Por essa razão, they have to learn the lesson. eles tiveram de aprender a How to lição. deal with their sin. Como que eles tinham que lidar com o pecado deles. That will never leave the loophole to the enemy. De forma tal que nunca deixasse uma brecha para o inimigo. After they fixing everything, Após eles consertarem tudo, God said, Deus disse, do it again. faça de novo. This time, Dessa vez, you need a ambush. você precisa de estabelecer uma emboscada. Somehow, when they fight the major battle, De alguma forma, quando eles travaram aquela grande batalha, and they pretend to run away. eles começaram a fugir. So the enemy will be drawn out of the cave. Dessa forma, o inimigo correu e saiu daquelas cavernas As atrás long as deles. they are in the open air. E de forma tal que enquanto o inimigo estivesse a céu aberto, Now God has trained his people for 40 years. porque Deus já havia treinado o seu povo por 40 anos. No one is to match them. Ninguém era páreo para As eles. long as the enemy is in the open air, Se o inimigo estivesse a céu aberto, now God is going to fulfill his promise. Deus cumpriria a sua promessa. Every soil be upon all yours. Então todo lugar da terra onde pousar a sola dos teus pés será teu. So, Tua. brothers and sisters, Então, irmãos e that's irmãs, how they win the foi battle. assim que eles venceram aquela And batalha. then immediately they reach Ebal. Então, imediatamente eles chegaram em Ebal. And then they make a sick tribe, this mountain, a sick tribe, another E 6 mountain. tribos estiveram na encosta desse monte, 6 tribos do outro monte. They read the law. E eles leram a lei. Now it means 5 books of Moses. Significa aquilo, eram 5 livros de Moisés. Originally, the place where you have the altar of Abraham. Inicialmente era naquele lugar onde havia o altar de Abraão. Now you have the ark. Então ali havia a Now arca. beside the ark, Ao lado da arca now you have the written word of God. havia a palavra escrita de Deus. So in the Pentecost day, Então no dia de Pentecostes, now they really read the word. eles estavam ali lendo a palavra. So my brothers and Então, sisters, meus irmãos e now irmãs, you know what happened. você sabe o que aconteceu. The first station of Israel, of Abraham, The first station. first station of Abraham, A primeira parada, a primeira estação de Abraão it also become the first station of Israel. também se tornou a primeira estação, a primeira parada do povo de Israel. For Abraham, Para Abraão, Shechem is a position.
Siquém era uma posição. Now, he was being led there, Ele foi conduzido para ali, but he did not know where is it. porque ele não sabia onde era. So he did not have experience. Ele não tinha experiência, By the grace, he has been led there. mas pela graça ele foi levado ali. When he opened his eyes, Quando ele abriu seus he olhos, already in Shechem. ele já estava em Siquém. So what does that mean? O que significa isso? Shechem to Abraham Então, Siquém para Abraão is a position. é uma posição. Do you see that? It's a heavenly position God already given to him. É uma posição celestial que Deus já havia lhe dado. But with his descendants, Mas com seus descendentes, they start from the valley, eles começaram lá do vale. going up and up and up. Subiram, subiram e subiram. First conquering Ai, Inicialmente conquistando Ai, then the gate of heaven, então os portões do céu, then reach the heaven. então chegaram no céu. So for them, not only position is also experience. Mas para eles não é apenas posição, mas é também experiência. So you see, my brothers Então and vocês sisters, veem, irmãos e in irmãs, New Testament time, na época do Novo Testamento, God not only give you a vision, Deus não apenas te dá a visão, God give you experience. mas Deus também te dá a experiência. So thank the Lord. Então, graças ao Senhor. Sometimes for individual. Então, algumas vezes para um indivíduo, Now, my brother, you don't see much. você como indivíduo talvez não veja But through muito, the corporate effort, mas por meio do esforço corporativo, everything becomes three-dimensional. tudo se torna agora tridimensional. So now you see, with the descendant of Abraham, Então, agora com os descendentes de Abraão, they really have a feeling of how high is Shechem. eles tinham agora o sentimento verdadeiro de quão alto estava Siquém. I already mentioned. Eu já Mount mencionei. Ebal is the highest point in the central mountain range. O Monte Ebal é o ponto mais alto naquela cordilheira central ali de When you Israel. reach there, Quando você chega ali, you reach heavenly places. você chega nos lugares So, my celestiais. brothers and sisters, Então, meus irmãos e when irmãs, Paul wrote his letter, quando Paulo escreveu as suas cartas, he not just wrote his letter. ele não apenas escreveu as He have cartas. all this beautiful picture of Old Testament in his mind. Ele tinha esses quadros maravilhosos do Antigo Testamento em sua mente. So you see, brothers Então and sisters, você vê, irmãos, now we come to a happy ending. nós chegamos agora a um final feliz. Happy conclusion of the whole of the wonderful story. Nós chegamos à conclusão maravilhosa e feliz daquela história maravilhosa. Beginning from one man, Que começou com um homem. no seed, Não tinha semente, no land, não tinha terra. after several hundred E years. após centenas de anos, In the time of Joshua, na época de Josué, thank the Lord. graças ao Senhor, Joshua typified the Holy Spirit. Josué tipifica o Espírito Santo. Holy Spirit always lead us into inheritance in Christ. O Espírito Santo sempre nos conduz à nossa herança em Cristo. And then you remember Então se lembre, what the beautiful concluding meeting together in that place. então você se lembra de que reunião, que congregar maravilhoso aconteceu naquele lugar. And remember how they make covenant. Então se lembra como eles fizeram aquela aliança? Now they also wrote down something, E eles também escreveram algo, which is Book of Joshua. que é de fato o livro de Josué. At the same time, E ao mesmo tempo, there's huge rock as a witness. havia aquela grande rocha que foi ali colocada por testemunho. I'm not sure that rock's still there. Eu não estou muito certo, mas talvez aquela rocha ainda esteja But ali. according to archaeological discovery, Mas de acordo com as descobertas arqueológicas, they don't know how to explain that rock which is still standing there today. eles não conseguem explicar aquela rocha gigantesca que está ali até hoje. But at least it's a good reminder. Mas pelo menos é uma boa lembrança Something happened de que algo aconteceu in the time of 3,500 years ago. 3.500 anos antes. Now, as we already mentioned, Como eu já mencionei, this whole book did not conclude with Joshua. esse livro inteiro ele não se conclui com Josué, Not at all. de maneira nenhuma, Because there is a continuation here. porque há uma continuidade aqui. If you come to Genesis, Se você ler Gênesis, God is God of Abraham, Isaac, and Jacob. Deus é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Now, that represents God's will. Isso representa a vontade de Deus. It is a beautiful picture É there. um quadro maravilhoso ali. So, now, brothers and sisters, Agora, irmãos e you irmãs, find that there is a continuation of history here. você observa que é uma continuidade da história aqui. Now, from God of Abraham, Isaac, and Jacob, Do Deus de Abraão, Isaac e Jacó, to the descendants, até os descendentes. there is a link. Há um elo. And that link is Joseph. E esse elo é José. Do you see that? Você vê isso? God never said God of Joseph.
Nunca é dito Deus de José. But don't forget. Mas não se esqueça, Now, when you talk about descendant of Abraham, quando você fala dos descendentes de Abraão, you have to remember God is God of Abraham você tem que se lembrar que Deus é Deus de and Abraão God of Isaac. e Deus de Isaac. So Ishmael is not there. Então Ismael não está aí. And also God of Jacob. E também Deus de Jacó. So Esau was not there. Esaú não está aí So também. you see, my brothers, Então vocês veem, irmãos, that define the descendants of God. isso define os descendentes de That Deus. define the people of God. Isso define o povo de Deus. That define the chosen people of God. Isso define o povo escolhido de Deus. But remember, Mas lembre-se, from the personal experience to corporate experience, de uma experiência pessoal, uma experiência corporativa, there must be some link between it. tem que haver algum tipo de elo que liga essas duas Now, coisas. who is that link? Quem é esse link? Esse elo? We know that that's Joseph. Nós sabemos que esse é José. So for that reason, Então, por essa razão, when you come to the very end of this book, quando você chega ao final do livro de Josué, Joshua, is a great finale. há um grande final. Think about it. Pense nisso. Now, when you come to this point, Quando você chega neste ponto, God must be satisfied. Deus tem de estar Think satisfeito. about it. Pense nisso. That's what God has promised Abraham. Foi isso que Deus prometeu a Abraão. So now, by His grace, Então agora, pela sua graça, His children all enter into the land. todos os seus filhos também entram na Each terra. one, they enjoy a portion of the land. E cada um deles desfruta de uma porção da terra. Now, this really land of milk and De honey fato, era uma terra que mana com leite e mel. in their possession, Na sua possessão. in their enjoyment. E era para o seu gozo. What history! Que história So, my maravilhosa. brothers and sisters, Então, irmãos e irmãs, the chapter 24 of the book of Joshua o capítulo 24 do livro de Josué is very important one. é muito importante. Here you find history. Aqui você encontra a história It comes to a phase of history, to conclude the phase of history. para poder concluir a história. So if you read from Genesis all the way to Joshua, Você tem que ler de Gênesis até Josué. brothers and sisters, Então, irmãos e you irmãs, have to understand one picture, você tem que entender que é um quadro aqui, one message. uma mensagem. The message is the land, A mensagem é a terra, the fullness of Christ, a plenitude de the Cristo, unsearchable riches of Christ. as riquezas insondáveis de Cristo. So, my brother, Então, meus irmãos, if you study this sixth book, se você estudar os 6 livros, you did not come to the conclusion. você não vai chegar à conclusão. Then you don't understand the word. E se você não chegar a essa conclusão, você não entendeu a The palavra. word of God is in one piece. A palavra de Deus é uma coisa única. But brothers, Meus irmãos, when you talk about all this experience, Quando você fala de todas essas not experiências, only individual one, não apenas individual, also corporate mas one. também corporativa. Last night we spent whole evening trying to review it, Ontem à noite nós gastamos o tempo todo tentando fazer uma revisão, but that's not the end of the story. mas não é o fim da história. The end of the story is this. O fim da história é o Why they seguinte: gather there? por que se reuniram ali? Of course, that geographical center of the land. É claro que ali era o centro geográfico da terra. Second, Em segundo lugar, this is where Abraham has his first station. foi ali que Abraão teve a sua primeira parada, a primeira This estação. ought to be the same experience for his descendants, Essa também teria de ser a mesma experiência para os seus but descendentes. much more than that. Mas muito, muito mais do que isso. Brothers, Irmãos, remember when they wandering in the wilderness, quando eles vaguearam pelo deserto, when they march on to the land, quando eles marchavam em direção à terra, they took the bones of Joseph with them. eles levaram consigo os ossos de José. It was the bone of Joseph accompanied his people all the way through many difficulties, many experience. Eventually, they reached the land. E foram os ossos de José que acompanharam esse povo por meio de muitas dificuldades, até que finalmente chegaram lá. Finally, Finalmente, Joseph was able to rest in the land. finalmente José pôde descansar na terra. Everybody went home. Todos foram para If you read the casa. Bible, Se você ler a Bíblia, everyone went back to their inheritance. todos retornaram para sua própria herança. How about Joseph? E José, After 40 years of wandering in the wilderness, após 40 anos de vaguear pelo deserto, now finally finalmente he entered into rest. ele entra no descanso. He was resting in the land given by his father. E ele estava agora descansando na terra que lhe fora dada pelo seu pai, As the tribe of Joseph, como a tribo de José. he has his own portion in the land. Ele tinha sua própria porção naquela terra. So, brothers and sisters, Então, irmãos e irmãs, now because he has the
birthright. pelo fato dele ter o direito de primogenitura. So in another word, Em outras palavras, he inherited the right of firstborn. ele obteve o direito de primogenitura. So he was entitled to have a double portion. Então, ele tinha o direito a receber porção dobrada. Now, you know Manasseh. Você se lembra de Manassés? You know Ephraim. Você lembra de They Efraim? all have their portion. Todos tiveram sua porção. So that's the portion of Joseph deserved. Aquela era a porção que José mereceria. But what's double portion? Mas o que é porção dobrada? Thank the Lord. Graças ao Senhor. Joseph is different from any other brethren. José era completamente diferente dos outros irmãos. So he's really the firstborn. De fato, ele era o It primogênito. pleased his father to give another portion to him. E aprove seu pai dar-lhe uma outra porção a ele. So for that reason, Por essa razão, now this the land his father gave him as a double portion. essa é aquela porção que o seu pai lhe havia lhe dado como porção dobrada. Everybody went home. Todos foram para sua Wonderful casa. rest. Um descanso maravilhoso. Finally, E finalmente, after 40 years of wandering, após 40 anos de vaguear, Joseph entered into rest. José entrou em seu descanso. But that land E aquela terra supposed to be the double portion. era de fato a porção dobrada. But don't forget, Mas não se esqueçam, this part of Samaria, essa parte de Samaria, and it was in another place of Samaria, e há um outro lugar em Samaria, he was sold to Egypt que foi em outro lugar de Samaria que ele foi vendido para o Egito. when he was only 17 years old. Quando ele tinha apenas 17 anos de idade, He was betrayed by his brethren. ele foi traído pelos seus irmãos. From that time on, E daquele momento em diante, he became the sojourner in Egypt. ele se tornou aquele peregrino ali no Egito. You know the story of Joseph. Você se lembra da história de José? But brothers, Mas, meus irmãos, remember one thing. lembrem-se de uma coisa. He is different from any other brethren. Other brethren. Ele era completamente diferente dos demais irmãos. So his father gave him a double portion. Por isso, seu pai lhe deu a porção dobrada. So if you read your Bible carefully, Se você ler a sua Bíblia com cuidado, when you come to this chapter, quando você chega a esse capítulo, you know that finally the bones of Joseph rest in Shechem. você verá que os ossos de José finalmente descansaram em Siquém. Then what's the spiritual meaning of it? Qual que é o significado espiritual disso? We will never understand that part of the story Nós nunca entenderemos essa parte da história, until one day our Lord passed through Shechem, called Sychar now. até que um dia o Senhor passasse por Siquém, que é chamado He Sicar. came to the same piece of ground where Jacob gave to his son Joseph. Ele chegou exatamente àquele lugar que Jacó havia dado para José, That's double portion. que era porção What dobrada. the meaning of double portion? Qual o significado da porção How do dobrada? you translate into New Testament Como é que a language? gente traduz isso na linguagem do Novo Testamento? In the Old Testament, you know, No he got two portions. Antigo Testamento, você sabe que ele obteve duas porções, porção One dobrada. belonged to Manasseh and Ephraim, Uma pertencia a Manassés e Efraim, but one, mas uma, and because he got his birthright, he was firstborn, that's why he given another portion. mas a segunda porção ele recebeu por causa do seu direito de primogenitura. Now, in the whole Bible, Então, em toda a Bíblia, the double portion always means Christ. a porção dobrada na Bíblia sempre significa Cristo. You see, my brothers and Vocês sisters? veem, irmãos? Now, that's what happened to Job. Foi isso que aconteceu com João. Now, in the beginning, Job never understood what happened go through his life. No início, João não entendeu o que estava acontecendo com a sua vida. At the very end, everything. João? Job. Job. Job, Ok. Job, yeah. Perdão. Traduzam João para Jó. Yeah. Jó não sabia o que estava acontecendo com ele. Now, you understand the story of Job. Você compreende a história de Jó? You know, when he goes through all those sufferings, Quando ele passa por todos aqueles sofrimentos, from the first chapter to the last chapter. do primeiro ao último capítulo. Now, my brothers and sisters, Então, meus irmãos e irmãs, now it's very difficult for you to explain the suffering of this life. é muito difícil de você explicar o sofrimento naquela vida. So if you read that book, Se você lê aquele you livro, find many difficulties. você vai encontrar muitas You dificuldades ali. find some great thinker there.
great thinkers. Você vai encontrar grandes You pensadores know, ali. 3 friends of Job. Você vê aqueles 3 amigos de Jó. Some of them were great thinkers. De alguma forma eles eram grandes pensadores. But even they cannot find out the answer. Até mesmo eles não conseguiram encontrar a resposta. So, brothers, Então, irmãos, why Job had went through so much? por que Jó teve de passar por tanto? What is the outcome of his life? Mas qual que é o resultado da sua vida? Read the last chapter. Leia o último capítulo. Everything is given doubled. Tudo lhe foi concedido em porção dobrada. At the every end, No finalzinho, Job received double portion. Jó recebeu a porção dobrada. If you translate into New Testament language, Se você traduzir isso para a linguagem do Novo Testamento, it means Christ himself. excuse me, Christ himself. ele significa o próprio Cristo. Christ as our reward. Cristo é a nossa recompensa. Christ as our goal. Cristo como nosso alvo. Christ as our only answer. Cristo como a nossa única resposta. So, my brothers and Então, sisters, meus irmãos e irmãs, do you understand? vocês compreendem? It is not one day our Lord passing by Sychar. Então foi um dia que nosso Senhor passando por Sicar. We will never understand what is double portion. Se ele não tivesse passado por ali, nós nunca entenderíamos o que é And porção in the dobrada. New Testament, Então no Novo Testamento, Christ is our double portion. Cristo é a nossa porção But in dobrada. what way? Mas de que maneira? No one can explain better than our Lord himself. Ninguém pode explicar isso melhor do que o nosso próprio Senhor. So John record that. Então João registra isso. In chapter 4, No capítulo 4, Sicar. Sicar. Chapter 7, Capítulo 7, Jerusalem. Jerusalém. My brothers and sisters, Meus irmãos e irmãs, this never by accident. isso não é por acaso. It's impossible. É impossível. So do you see the continuation? Você percebe agora a continuidade, Not only from Genesis to Joshua. não apenas de Gênesis até Josué, You find the Old Testament and New Testament is in one piece. mas você vai descobrir que o Antigo Testamento e o Novo Testamento são apenas uma só Old peça. Testament is that picture. O Antigo Testamento é um quadro Is apenas, that shadow. é uma sombra. In New Testament, Mas no the Novo reality. Testamento você vê a realidade. So this time, by the grace of the Lord, Então, dessa vez, pela graça de Deus, we want to use New Testament to explain the Old Testament. nós queremos usar o Novo Testamento para explicar o Antigo Testamento. Now everything becomes so real to us now. E tudo se tornará tão real para nós. So my brothers and sisters, Então, meus irmãos e irmãs, thank the Lord. graças ao Senhor. You can imagine now our Lord come to a part of a land which belonged to Joseph. Então, agora o nosso Senhor chega a uma terra que pertencer a José. But brothers, Meus irmãos, our Lord is greater than Joseph. o nosso Senhor é maior do que José. Joseph was the delighted of his father. José era o amado de seu pai. Same thing applied to our Lord. A mesma coisa se aplica ao nosso Senhor. But he was hated by his brethren. Mas ele foi odiado dos seus irmãos And he had been rejected. e foi rejeitado. He had been sold with 30 pieces. Ele foi vendido por 30 peças de prata. And finally they said, crucify him, crucify E him. finalmente disseram, crucificai-o, crucificai-o. My brothers and sisters. Meus irmãos e And then irmãs. finally you find that he was being crucified on the cross. Você vê que finalmente ele foi crucificado. And then you find that he was among the criminals. Você vai ver então que ele estava entre criminosos. But one thief saved, another one thief fallen. E um daqueles ladrões foi salvo, o outro não. My brothers and sisters. Meus irmãos e irmãs, Isn't the same story with Joseph? não foi a mesma coisa com While he José. was in dungeon, Quando ele estava ali naquela prisão, he met two officials from the palace. e ele teve com 2 oficiais do palácio. And you know the result. Você se lembra do resultado? Joseph was among the criminals. Então José estava entre aqueles But criminosos. he was no sin, he has no sin. Mas ele não tinha pecado. He is ignorant. Ele era inocente. But brothers and sisters, Então, irmãos e he irmãs, was listed among the criminals. ele foi arrolado entre os criminosos. One of the criminals saved, E um one da- of the criminals E um fall. daqueles criminosos foi salvo, o outro não. So isn't this the same story? Não é a mesma história? So no wonder. Não é de se admirar. If you read the whole Bible, Se você ler toda a if Bíblia, you find someone really is able to describe our Lord in a very beautiful way, se você puder encontrar alguém que descreva o Senhor de uma maneira tão maravilhosa, Joseph. esse é José. Joseph. José. Joseph. José. So, brothers and sisters, Então, irmãos e irmãs, now you see the continuation here. agora você vê a continuidade When aqui. you come to Gospel of John,
Quando nós chegamos ao Evangelho de João, it's surprise to us. é uma surpresa para It nós. is our Lord open our eyes. É o Senhor quem abre os nossos olhos. So today, if you still do not understand the word, I think it's impossible. E hoje, se você não compreender essa palavra, eu acho que é impossível. Do you see the comparison here? Você vê a comparação aqui, a similaridade? So now if you read Genesis, E agora, se você ler Gênesis, you know, from chapter 12, do capítulo 12, you start from Abraham, você começa com Abraão, then Isaac, então Isaac, then Jacob, então Jacó, then Joseph. então José. But don't forget, Mas não se esqueça, God is called God, Abraham, Isaac, and Jacob. Deus é chamado Deus de Abraão, Isaac e Jacó. But again, I mentioned, Mas, de novo, eu menciono, Joseph is a link between the patriarch and the descendants. então José é aquele elo que liga os patriarcas aos descendentes. Now that's very important key here. Essa é uma chave muito importante. But you find somehow Joseph's experience is total sum of the experience of Abraham, Isaac, and Jacob. Você vai descobrir que, de fato, a experiência de José é a soma completa das experiências de Abraão, Isaac e Jacó. Do you understand? When we come to the 24 chapters of book of Joshua, Quando nós chegamos ao capítulo 24 do livro de Josué, it's a total sum of the experience of Abraham é a soma completa daquilo que aconteceu com Abraão and his descendants. e os seus descendentes. So then we know that's the end of it. Nós sabemos que isso é o final de tudo. God said, no, just wait. Ah, não, espera um pouquinho. After that, the Lord will talk about Joseph. O Senhor ainda vai falar de José. Why? Por quê? Because Joseph is somehow a summing up of all the experience in Abraham, Isaac, and Jacob. Porque José é aquela soma completa de Abraão, Isaac e Jacó. In what way? De que maneira? There must be some way then. Tem que ver alguma maneira aqui. So we will come to that immediately. Nós chegaremos nesse ponto We should be imediatamente. able to know the connection here. Nós teremos condição de ver essa conexão aqui. But before I do that, Mas antes de eu fazer isso, let me just do it very quickly deixe-me fazer algo bem rápido aqui. to summarize the life of these four people. Deixe-me resumir rapidamente a vida desses quatro. Now, if you read the story of Abraham, Se você ler a história de Abraão, now wonderful story, uma história maravilhosa. many things happen. Muitas coisas You can aconteceram. learn much lesson from there. Você pode aprender muitas lições. But don't forget, Mas não se esqueça, for each individual, para cada indivíduo, for each life, para cada uma das there's a vidas, feature there. há uma característica. Somehow Holy Spirit tried to point that out to us. De alguma forma, o Espírito Santo procura realçar isso a nós. Why? Por quê? Because in the life of Abraham, Porque na vida de Abraão, you will find four altars. você vai encontrar ali 4 altares. You try to go through it, you find four altars. Ao ler, você vai descobrir os 4 altares. So it means that four altars ought to be the feature of the life of Abraham. Então, aqueles 4 altares são a característica da vida de Abraão. We already mentioned that. Nós já mencionamos isso. The first altar in Shechem, O primeiro altar foi em Siquém, second in Bethel, o segundo em Betel, third in Hebron, o terceiro em Hebron fourth in e o Jerusalem. quarto em Jerusalém. Now we know the story of Abraham. Nós conhecemos a história de Abraão. An altar means the life of consecration. E o altar significa a vida de So consagração. if we want to experience the way of faith, Se nós quisermos experimentar o caminho da fé, always start with our consecration. sempre começa com a nossa consagração. And through that consecration, Por meio dessa consagração, Abraham was able to walk through the whole land. Abraão teve então condições de percorrer toda a terra. Without consecration, Sem consagração, without experience. sem experiência. Our experience always costly A nossa experiência sempre é custosa, because our consecration is progressive. porque a nossa consagração é progressiva. That's how our experience also is progressive. É por isso que a nossa experiência também é We progressiva. will grow from one stage to another stage. Nós vamos crescer de um estágio a outro estágio. Now that's the life of Abraham. Essa é a vida de Abraão. So, brothers, Então, irmãos, if you want to see the highlights of the life of Abraham, Se você quiser ver aqueles pontos principais da vida de Abraão, just meditate on these four altars. medite nesses 4 altares. But think about it. Mas pense When you nisso. reach the top, Quando você chega no topo, when you really come to the last altar, quando você chega no último altar, definitely it's the most mature life in Abraham. é o ponto mais maduro da vida de Abraão. What the Bible tells us. Mas o que a Bíblia nos diz? After they went back to Negev, Após ele retornar ao Negueb, Abraham dwelled in Beersheba. Abraão habitou em Berseba. Now, brothers, Agora, irmãos,
Dan to Beersheba de Dan até not Berseba. only show you the domain of the land, Não apenas fala do domínio da terra, also tell you the progressive way of the Lord. mas também mostra o caminho progressivo do You're Senhor. always starting with something very easy. Começa sempre com algo muito fácil. You always started with the Dan. Começa lá em Dan. But the purpose is this. Mas o propósito é o seguinte, In order to prove that you already grown up, mas para que você de fato possa crescer, my brothers and sisters, meus irmãos, finally, Finalmente. from Dan to Beersheba. tem que ir de Dan até If Berseba. anyone is able to dwell in Beersheba, Se alguém é capaz de habitar em Berseba, now, brothers, agora, irmãos, it means that somehow the significa Lord has done something in your life. que de alguma forma o Senhor fez algo na vida dessa According to pessoa, our choice. de acordo com a nossa própria Of escolha. course, we prefer to dwell in Dan. É claro que nós preferiríamos morar em Dan, Always under the howling dews of sempre Mount Hermon. sob aquele orvalho do irmão. But my brothers and sisters, Mas, meus irmãos e irmãs, thank the Lord. graças ao If Senhor, we really love the Lord, se nós realmente amamos o Senhor, that's our calling. esse é o nosso You chamamento. see, Você vê? it is from Dan to Beersheba, É de Dan a Berseba, which means the whole unsearchable region of que Christ. significa todas as riquezas insondáveis de You want Cristo. milk and honey, right? Você quer mel e leite, certo? Now, brothers, Mas, irmãos, not only in Dan, also in Beersheba. mas também não só em Dan, mas Berseba. So thank the Lord. Então, graças ao Senhor. Now, only after our full consecration, Somente após a consagração plena, now you are able to be satisfied anywhere in the land. aí então você vai poder se sentir satisfeito em qualquer lugar da To terra. dwell in Beersheba. Habitar em Berseba It means, Lord, you can put me everywhere. significa o seguinte: Senhor, o Senhor pode me colocar onde quiser. Today, we have our choice. Hoje nós temos a nossa escolha. We don't want to go there. Nós não queremos ir ali. We don't want to go there Não queremos ir para lá, because that means Beersheba. porque lá significa Berseba. Our choice always Dan. A nossa escolha sempre é Dan. Even Holy Spirit has spoke to you in a still small voice. Ainda que o Espírito Santo tenha te falado com aquela voz mansa e suave, You refuse to obey it. você recusa You obedecer. escape from that. Você foge daquilo. Why? Por quê? Our flesh A nossa carne, always shy away from the difficulties. a nossa carne sempre se amedronta com as dificuldades. We welcome the rose. Nós damos boas-vindas às We rosas. thank God for rose 1,000 times. Nós damos graças ao Senhor 1000 vezes pelas rosas. We never thank the thorn just for one time. Nós não agradecemos nem mesmo uma vez sequer pelos espinhos. So, brothers and sisters, Então, meus don't irmãos, irmãs, misunderstand the promised land. não compreenda de maneira incorreta as promessas do Senhor. If we love the Lord, Se nós amamos o Senhor, if our consecration is genuine, se a nossa consagração for genuína, some people give me the impression that algumas pessoas me dão a impressão he was so absolute. que eles são tão absolutos. He make the decision. He make the decision. Ele toma uma decisão. This must be the will of God. Essa tem que ser a vontade de Deus. Full surrender. É a submissão completa. If it's full surrender, É a rendição completa. anywhere is lovely. Anywhere is lovely. Qualquer lugar, então, é amável, maravilhoso. No wonder Não é de se admirar. Madame Guillaume, A Madame Guion, when he was put in a horrible, horrible prison in France, quando ela foi colocada naquela prisão horrível ali na França, that prison is no longer there. aquela prisão não está mais ali. If you visit Paris, Se você visitar Paris, you still can see the site, but nothing there anymore. você pode encontrar ali o local, mas não há prisão ali mais. That's the worst prison in whole Europe. Aquela era a pior prisão em toda a Europa. Now, famous character like Voltaire, who is an atheist, Então, uma personagem muito conhecido, Voltaire, ele era ateu. also was behind the bar there. Ele também ficou preso ali. Now remember, Lembre-se, it is very similar to the hell in the world. Very similar to the hell. to hell? Hell. Ok, hell. H-E-L-L. ok. H-E-L-L. Então é como se fosse um inferno aqui na Terra. So, the king, Louis XIV, O rei Luís XV, 14, make a covenant with Madame Guillaume. ele fez uma aliança com a Madame Guion. Now, I will let you go Eu quero ir. because she has spent so many years in that prison. Porque ela gastou tantos anos naquela prisão. Now, I liberate you in one condition. Eu vou te libertar
sob uma condição. If you go out, Se você sair, never told how miserable is that hell, that prison. se você não mencionar quão terrível é aquela prisão. And then he signed the covenant. Então ele assinou aquele documento She went out. e ela foi libertada. She never talked about evil things about that prison. Ela nunca falou uma coisa ruim sequer daquela prisão. But he wrote one beautiful poem. Mas ela escreveu um poema maravilhoso Tell us the experience in that prison. que nos fala da experiência dela naquela prisão. He said, well, I was like a little bird. Eu era como um pequeno pássaro, You know, even I was in prison there. mesmo que eu estivesse na prisão If ali. you read that poem, Se você ler aquele poema, now you don't find anyone who's suffering somewhere. você não vai encontrar ninguém que tenha sofrido tanto quanto ela. So later he tried to describe something there. E de alguma forma, mais tarde, ela procurou He descrever never algo ali. say how horrible is that prison. Ela nunca disse quão terrível era aquela prisão, No, not at all. de maneira nenhuma. So what he said? O que ela disse? He said, I compare the every stone in prison, E para mim, cada uma das pedras daquela prisão, just like beautiful diamond and precious stones. eram como diamantes e pedras preciosas. Anywhere is heaven to Madame Guillaume. Todo lugar era céu para Madame Guion. When Samuel Rutherford was in prison in Aberdeen, Quando Samuel Rutherford ele foi prisioneiro em Aberdeen, he wrote more than 200 letters. ele escreveu mais de 200 cartas. Today become classic called The Letters of Samuel Rutherford. E isso se tornou um livro, hoje um clássico, chamado As Cartas de Samuel If you Rutherford. want to know where he sent his letter, Então, se você quiser saber para onde ele enviou suas cartas, he always say, ele sempre diz from Palace of Christ in Aberdeen. de onde ele enviou as cartas, ele sempre escrevia assim, do Palácio de Cristo em Aberdeen. Brothers and sisters, Então, what irmãos, does that o mean? que significa isso? That means after you consecrate yourself, Significa que após você consagrar-se, everywhere todos os lugares happen to you. serão como o céu para você. So my brothers and sisters, Então, meus irmãos e irmãs, now you know that. você sabe, With Abraham, com Abraão, now he reached maturity. ele alcançou a maturidade. See? Vê? Now, to have a life altar Para ter uma vida de altar, means to live a consecrated life. significa ter uma vida de consagração. This is the mean to an end. Esse é simplesmente um meio para se alcançar um fim. What is Beersheba? O que era Berseba? Beersheba means well of oath. Berseba significa o poço da aliança, The do story of voto. Beersheba is story of wells. A história de Berseba é a história de poços. Now, in the Old Testament time, Na época do Antigo Testamento, when you talk about the life of well, quando você fala da vida de poço, it means the life of going deeper. significa a vida de se aprofundar. Now, brothers, Agora, irmãos, after our full surrender, após a nossa rendição completa, then we begin to have something called depth in our life. aí então nós vamos encontrar aquilo que é chamado da profundidade da You nossa do vida. not know how shallow we are. Vocês não sabem quão rasos somos. Brothers and sisters. Irmãos e irmãs. Now, how much, you see, immediately people can see how spiritual we are. As pessoas imediatamente conseguem ver quão espirituais nós How somos, rich you are. quão ricos nós That somos. means how shallow you are. Significa quão rasos nós somos. My brothers and sisters, Irmãos e irmãs, if the Lord is willing, se o Senhor desejar, the Lord has given Paul lots of visions. o Senhor deu a Paulo muitas visões. 14 years ago, 14 anos he antes, saw the vision. ele teve uma visão. We knew that he had a vision. Nós sabemos que ele teve uma visão, And 40 years later, mas 14 anos we depois, still do not know that vision. nós não sabemos qual era essa visão. He was so deep. Ele era tão profundo. If we had the vision last night, Se nós tivéssemos uma visão today ontem, everybody knows about hoje it. todo mundo saberia. If you learn something, Se você aprende if algo, you study se something, você estuda algo, if you discover some se você descobre treasury, um tesouro, you want to share the people. você vai colocar How no much I Facebook. know the Bible. Quantas pessoas, quanto eu How sei I da Bíblia? accumulate the wealth in the past years. Como eu acumulei conhecimento no ano passado? Brothers and sisters, Irmãos e irmãs, you are just like Hezekiah. você é como Ezequias. You show all the treasury to the people. Você mostra todos os tesouros para os povos. That paved the way later how the descendant will be kept away. Isso, de fato, é que abriu as portas para que os seus descendentes foram levados cativos. Because our shallowness, Por causa da nossa rasura. the world will Fato que temos see rasos. through us. O mundo vai ver através de nós. The end is captivity. E o final será o cativeiro.
So, brothers and Então, sisters, irmãos e irmãs, no matter how rich you are, não importa quão rico você seja, no matter how experienced you have learned, não importa quanta experiência você tenha tido, don't tell everything. não fale nada. Can you reserve something for the Lord and only you and the Lord? Você deve reservar aquilo para somente estar entre você e o Senhor. If your Lord is the only one who knows you, Se apenas o Senhor conhece você, then one day, então um dia, when the Lord wipe away all your tears, quando o Senhor de fato enxugar todas as suas lágrimas, you know what it meant. você sabe o que significa isso. But today, Mas hoje, we want everybody to wipe away our tears. nós queremos que todas as pessoas venham enxugar as nossas lágrimas. How shallow we are. Quão rasos nós somos. So this is the burden in my heart. Esse é o encargo no meu coração. Brothers and sisters, Irmãos e irmãs, today so many brothers and sisters, they love the Lord. hoje tantos irmãos e irmãs amam o Senhor. That's the life of Abraham. Essa é a vida de Abraão. But the end of the life of Abraham, Mas o final da vida de Abraão, he going deeper. ele foi mais profundo. And then we have the story of Bathsheba. Então nós temos a história de Berseba. That's Abraham. Isso é Abraão. But when you come Isaac, Mas quando você chega a Isaac, and you discover in his whole life, você descobre que em toda a sua vida, he has dug 4 wells. ele cavou 4 poços. Now 4 altars, 4 altares, 4 wells. 4 poços. Now think about it. Pense nisso. The life of well, A the vida- life of depth, is the life of Abraham. A vida de profundidade é a vida de Abraão. Now, what's the meaning of Isaac? Qual é o significado de Isaac? It means if you pass on the life of Abraham to Isaac, Significa que ele viu algo na vida de Abraão. Isaac should inherit something. Então Isaac deveria herdar alguma In coisa. his life, he should have something which is from his father. De alguma forma na sua vida ele deveria ter algo que ele trouxe, herdou do seu pai. It is very true, brothers and É sisters. verdade, irmãos. In his whole life, Em toda a sua vida, he has dug 4 wells. ele cavou 4 poços. Nothing original, Nada original. all from his father. Todos aqueles poços vieram dos seus pais. Everything is do by seu pai. inheritance. Tudo veio de herança. Nothing to be ashamed of, Não tem vergonha isso, não. because Por quê? that's ought to be the case. Porque deveria ser assim. If you're Abraham, Se você for the Abraão, life ought to pass on to Isaac. a sua vida tem que passar para Isaac. You see, brothers, Vocês veem, irmãos? many people only they themselves spiritual. Algumas pessoas, apenas eles mesmos são They espirituais. never pass on their spirituality to their descendants. Nunca passam a sua espiritualidade aos seus You descendentes. see, that's a tragedy. Essa é uma tragédia. So may the Lord deliver us. Que o Senhor possa nos libertar. Not only you have something, Não apenas você tem alguma coisa, and you pass on something to Isaac. mas você passa algo a Isaac. Think about it. Pense nisso. At the very end, No final, and now Abraham was able to dwell in Bathsheba. Abraão então pôde habitar em Berseba. Because of that, Por causa disso, now Jacob, now Isaac is going to live a life. agora Isaac poderia viver uma vida And 4 wells. de 4 poços. So well become the characteristic of life of Isaac. Então os poços se tornam a característica da vida de Isaac. Now you see the progressive here now. Você observa agora a progressão, Beginning with Abraham, começando com Abraão, continue with Isaac. continuando com Isaac. But if you study the story carefully, Se você estudar a história cuidadosamente, now remember, lembre-se, even Abraham dwelled in Bathsheba. e Abraão habitou em Berseba. It doesn't mean that in the beginning Isaac will do the same. Não significa que Isaac também faria o mesmo. No, Bible said he dwelt on somewhere else A Bíblia later. nos diz que mais tarde ele habitou em He outro has lugar. his own choice. Ele tinha sua própria escolha. But remember, Mas lembre-se, his spiritual influence, a sua influência espiritual, even after his son become mature, mesmo após o seu filho ser maduro, from his own choice, da sua própria escolha, finally he have chosen Bathsheba. finalmente ele escolheu Berseba. So my brothers and sisters, Então, do you meus see irmãos e that? irmãs, vocês percebem? Now, when you measure someone's spirituality, Quando você mede alguém espiritualmente falando, not only altar, não apenas altar, also well. mas também Begin poço. with altar. Começa com altar, It end with well. mas termina com um poço. So God of Abraham, Deus de Abraão, God of Isaac, Deus de Isaac, but thank the Lord. mas graças ao Senhor. When we come to the life of Jacob, Quando chegamos à vida de Jacó, you find in his own life, você vai observar que na sua vida, he has built 4 pillars. ele edificou 4 pilares.
Very interesting. É muito interessante. Now, if you do it, study one by one, Se você estudar um a um, that almost can explain the life of Jacob. vai basicamente explicar a vida de Jacó. But thank the Lord. Mas graças ao Senhor. How do you know that he was matured? How do you know what? He was matured. Como é que você sabe que ele amadureceu? After he went through these 4 pillars, Após então ele edificar essas 4 colunas, esses 4 pilares, one day um dia he came to Beersheba. ele veio até Berseba. But don't forget, Mas não se esqueça, he was born Beersheba. ele nasceu em Berseba. He was in Beersheba for a long time. Ele habitou em Berseba por muito tempo. Bible said he lived in a tent. A Bíblia nos diz que ele morou numa tenda. He was very quiet. Ele era muito quieto. Also with his mother. Também sempre perto da sua mamãe. We know his mother, Rebecca, Nós conhecemos sua mãe Rebeca, wonderful conductor. uma líder muito maravilhosa. Conductor, you know? Ok, uma mestra? Now, Maestra. how you see through because of her plot. Por causa daquela trama que ela fez. Now, Jacob was able to receive, was able to deceive his father, Foi por causa daquela trama que Jacó conseguiu enganar o seu pai. but it ended up with fleeing for his life. Mas no final das contas, acabou com ele tendo que fugir para salvar a própria vida. Now, brothers, Então, meus irmãos, when he fled from his home, quando ele fugiu da sua casa, Bible said he started from Beersheba diz que ele começou em Berseba, and on the way to Haran. em direção ao céu. Then he was so tired, Ele estava tão cansado. and then he found a place called Bethel. Ele encontra um lugar chamado Betel. Then he had that wonderful dream. E aí, ali ele teve aquele sonho maravilhoso. When you talk about his life Quando ele fala a respeito da sua vida. as a vagabond, vagabond means sim. as vagabond. Como um vagabundo. You see, and now if you want to know the story, Se você quiser conhecer a sua história, the Bible said a Bíblia diz, he's from Beersheba, desde Berseba, and his mother loved him so much, e a sua mãe o amava tanto, do everything for him. fazia tudo para ele. Send his son away to Padan Aram. Excuse me. Send his son to E Padan Aram, enviou seu filho até Padã Arã, that he won't be hurt by his father, his brother. para que ele não fosse capturado nem machucado pelo Just seu wait irmão. there. I will tell you one day. Come back if your brother won't hurt you, won't hate you anymore. Um dia eu vou te avisar para você voltar, quando seu irmão não for te machucar mais. And Jacob never got that news. E Jacó nunca recebeu essas boas novas. Most likely, before that news come, her mother is no longer there. Provavelmente, antes que essas novas chegassem, sua mãe já havia falecido. So when he came back, Então, quando ele retornou, he met his father in Hebron. ele encontrou-se com seu pai em Hebron. So many stories later in Hebron. Há muitas histórias ali em Hebron. Isaac Isaac, and also Jacob. a respeito de Isaac e a respeito de And Jacó. when Joseph was 70 years old, when Joseph was 17 years old, Quando José tinha 17 anos de idade, and Jacob sent him to see his brother from Hebron. e Jacó enviou aquele jovenzinho para poder encontrar com seus irmãos lá em Hebron. So one day, Um dia, he heard the good news. ele ouviu as boas novas, Now his son's still alive. que o seu filho ainda vivia. In the beginning, he couldn't believe it No princípio, ele não podia acreditar, because he saw that bloody garment. porque ele havia visto aquela túnica toda ensanguentada. He knew it very well. Ele sabia muito bem It was the beast who tore his son apart que, and apart. que foram as feras que haviam rasgado, despedaçado o seu filho. From that time on, Daquele momento em diante, his heart not only sunk and also dead. o seu coração de fato se afundou. Nothing can stir up that heart anymore. Nada mais poderia alegrar aquele coração. So first time he heard that his son's still alive and also the prime minister in Egypt, Quando, de fato, a primeira vez que ele ouviu que o seu filho ainda vivia e era o primeiro-ministro ali no Egito, he couldn't believe ele it. não podia acreditar. They don't believe him. Eles não acreditaram. Later, only when he saw the chariots from Egypt, Somente mais tarde, quando ele viu aquelas carruagens do Egito, he was awakened. aí ele despertou. Now I have to go
and see my son. Sim, agora eu tenho que ir para me avistar com meu filho. Brothers and sisters, Meus irmãos e irmãs, any father qualquer pai, in that kind of situation, naquele tipo de situação, are you going to say, just wait, let me pray, and then see whether the will of God or not? ele diz assim, um momentinho só, deixa eu orar e deixa eu ver se é vontade de Deus. With every average father, Com qualquer, isso para qualquer pai, pack and go. simplesmente faz as malas e vai. So we ought to see Jacob in Egypt. De fato, nós veremos Jacó ali no Egito. No. Não. Somehow he stops somewhere. Ele para em algum momento do caminho. Jacob never know how to stop. Jacó nunca sabia antes como parar. He always take direct flight. Ele sempre tomava um voo direto. From São Paulo, then next stop is New York. Então, de São Paulo a Nova York, um voo Never direto. stop somewhere, never Lima or somewhere else. Nunca para em outro lugar, em Lima ou outro lugar. That's Jacob. Jacó era assim. When he made the determination. Quando Jacó determinava algo, Now next time you see him in Egypt. a próxima coisa que você veria é ele lá no Egito. If he told you, oh, I didn't pray, you will forgive him. Ele fala assim, não orei, você As a perdoaria. father, you should meet your son. Como pai, você deve encontrar com seu filho. But brothers, Mas, irmãos, somehow, de alguma forma, some fear grip the heart of Jacob. um temor se apoderou do coração de Jacó. He couldn't go on anymore. Ele não poderia prosseguir. He had to make a stop. Ele tinha que parar. And to our E surprise, para nossa surpresa, he made a stop right the place where he fled for his life. ele fez uma parada exatamente no mesmo lugar de onde ele fugiu para salvar a sua vida. Why he was gripped with fear. Porque ele foi apoderado com medo. He never feared. Ele nunca temia. If he is full grip of fear in the very beginning, Se ele teve medo lá no he princípio, won't be Jacob anymore. ele não seria mais o Jacó que a gente conhece. The Jacob was Jacob Porque Jacó era Jacó, because he did not fear anything. porque ele não tinha medo de nada. Only thing he had fear is the fear that he may suffer the loss. O único medo que ele tinha é de sofrer a perda. But to our surprise, Mas para nossa surpresa, from the Bible record, a partir do registro que temos na we Bíblia, know that he gripped with the fear. nós vemos que ele foi pego, apanhado pelo medo. He made one stop in Beersheba. Então fez aquela parada em Berseba. Brothers and sisters, Irmãos e irmãs, for Jacob para Jacó, to make one stop in Beersheba fazer aquela parada em Berseba is a great advancement. é um grande avanço, um grande progresso. So, my brothers, Então, meus irmãos e irmãs, the whole life of Jacob, toda a vida de Jacó, 4 pillars. você vai encontrar as 4 colunas, os 4 But how pilares. do you know that he reached maturity? Como é que você sabe, então, que ele alcançou a maturidade? Beersheba. Por causa de Berseba. So now we come to Joseph. Então chegamos a José. Joseph's experience is supposed to be the total sum of these 3 characters. Então, a experiência de José deve ser a soma completa daqueles outros 3 Now, personagens. pillars speaks of the life of testimony. O pilar ou a coluna fala da vida de testemunho. And God said to Jacob, E Deus diz a Jacó, thou worm, Jacob. ó vermezinho de Jacó. Think about it. Pense nisso, Ugly worm. um vermezinho In feio. order just to gain the whole world, he would do anything. Para ganhar todo mundo, ele faria qualquer coisa. Thou worm, Jacob. Ó vermezinho de Jacó. But brothers and sisters, Mas irmãos e irmãs, can you believe that? será que você pode acreditar? Jacob is the last candidate to become the pillar for Christ. Jacó era o último possível candidato a se tornar uma testemunha por Cristo. But to our surprise, Mas para nossa surpresa, one pillar after another pillar. uma coluna, um pilar após outro pilar. 4 pillars. 4 pilares, 4 colunas. You see the whole life of Jacob. E aí então você verá toda a vida de Jacó. Thank the Lord. Graças ao Senhor. How do you know that he reached there? Como é que nós sabemos que ele alcançou o final? So you see, my brother, Então vocês veem, meus the irmãos, reason you consecrate yourself, a razão pela qual você se consagra going deeper. é para que você se aprofunde. The reason you are going deeper, A razão pela qual você está se not for aprofundando yourself. não é para si mesmo. After
they're being built up by Christ. Então, ao ser edificado por Cristo, So somehow the character of Christ is being built in you. de alguma forma o caráter de Cristo é formado em você. And then from there, Então, dali, you have a testimony. você tem um testemunho. So my brothers and sisters, Então, meus irmãos e even irmãs, we are just like a worm, like Jacob, ainda que sejamos um vermezinho como Jacó, God is able to transform us Deus pode nos transformar. from Jacob's De Jacó to Israel, a Israel. which means to be prince with Christ, with God. Ou seja, a príncipe com Deus. So may the Lord be merciful to Que o us. Senhor tenha misericórdia de You will nós. see that that's what happened in the life of Jacob. Você então entenderá que foi isso que aconteceu na vida de Jacó. Now that's the God of Abraham, Isaac, and Jacob. Essa é a vida de Abraão, Isaac e Jacó. When you talk of their experiences, Quando falamos da experiência deles, 4 altars, 4 altares, 4 wells, 4 poços, and 4 pillars. 4 pilares. Think about it. Pense nisso. You ought to reach the goal then. Você tem que chegar no alvo ali. But now, Mas again I said, No final, nós vemos. Joseph is the total sum of all the experience. José é a soma completa de todas aquelas experiências. Only experience of Christ is the total sum of our experience. Somente a experiência de Cristo é a experiência total de todas as nossas Our experiências. experience only fragmental. A nossa experiência é apenas fragmentária. The only explanation A única explicação is the life of Christ. é a vida de Cristo. So, brothers and sisters, Então, irmãos e for irmãs, that reason, por essa razão, in the life of Joseph, na vida de José, we were told that he has connected with 4 dreams. nós veremos ali que ele está ligado a 4 sonhos, 4 set of dreams. 4 conjuntos de sonhos. Now, the life of dream Uma vida de sonhos is the light of vision. é uma vida de visão. Do you see that? Você vê He isso? dreamed that one day he will be in glory. Ele sonhou que um dia ele estaria na glória. And 11 sheep worship to him. E aqueles 11 feixes de trigo That's iriam why his adorá-lo. brethren hate him. É por isso que seus irmãos o odiavam. So when Joseph came from a distance, Quando José veio à distância, então, you know, what did they say? What did their brothers say? o que os irmãos falaram Here dele? come the dreamer. Ah, lá vem o sonhador. Think about it. Pense nisso. Now remember, if his dream will be realized, Então, que um dia o seu sonho seria we concretizado. ought to prostrate at his feet. Se o sonho dele for concretizado, um dia nós teremos que nos curvar diante dele. We're all dreamers. Então, são todos sonhadores. We dream one day we'll become president. Um dia nós sonhamos que seremos One presidentes. day we'll become as rich as Bill Gates. Nós sonhamos que um dia seremos tão ricos quanto Now Bill think Gates. about it. What is your dream now? Qual que é o seu sonho hoje? Now remember, for us, dreams sometimes may not be realized. Observe que para nós o sonho talvez não se cumpra. Joseph different. Mas com José foi diferente. If he dreams, Se ele sonha, that dream will be realized. aquele sonho vai acontecer. You need a vision. Você precisa de visão. But the vision always ends with the vocation. Mas o sonho sempre termina com a vocação. Some people always dream, always become visionary. Então as pessoas que sempre sonham se tornam visionários. Nothing happened. Nada acontece. After 10 years, Depois de 10 anos, 20 years, 20 anos, nothing happened. nada acontece. Still the old dream. É indo o velho sonho. That's not the meaning, that's not the life of Joseph. Mas assim não foi na vida de José. So my brothers and Então, meus irmãos e irmãs, when God gave him the dream, quando Deus lhe deu sonhos, one day that dream will be realized. um dia aquele sonho seria concretizado. So for that reason, Então, por essa razão, because that 4 dreams, por causa daqueles 4 sonhos, God has given him 4 garments. 4 garments. Deus deu a ele 4 vestes, Through túnicas. that 4 garments, Por meio daquelas 4 túnicas, his dream finally be realized. os seus sonhos finalmente se concretizaram. So remember, Então lembre-se, that dream means that one day he will be in glory. um daqueles sonhos dizia que Now, um what dia is glory? ele estaria em glória. O que é glória? Oh, we say he is like prime minister in Egypt. Ele é o primeiro-ministro do Egito. No. Não? You do not understand Joseph. Excuse me? Then you do not understand Se Joseph. você achar que é isso, então você não compreende que é José. If you study the story of Joseph, Se você compreende a história de José, one thing is very interesting. uma coisa é verdadeira. If you go through the Bible, Se você ler a Bíblia, if you want to find someone which really reminds you in many aspects of Christ, e se você quiser encontrar alguém que vai te fazer lembrar em muitos aspectos de Cristo, it is Joseph. esse é José. That's glory. Isso é glória. You see, brothers? Vocês veem, irmãos, How many glory you have in your life? quanta glória você tem na sua vida. It depends on, in your life,
In how se- many points remind people of Christ? significa que em quantos aspectos de você as pessoas se lembram de Cristo. Now remember, Lembre-se, Joseph supposed to be the type of Christ. José deve ser um tipo de Cristo. Now how that type was formed? Como é que esse tipo foi formado? What the formation of that type? Qual foi a formação desse tipo? For example, like David. Por exemplo, Davi. Now David lived his life. David lived his life. Davi viveu a sua vida, But according to some pattern, mas segundo um determinado padrão. sometime David went through some kind of experience. Algumas vezes Davi passava por alguma experiência. He's a sinner. Ele era pecador. That's type of you and me. Ali ele é um tipo seu e meu. But in order for him to typify Christ, Mas para que ele pudesse tipificar a he Cristo, will go through some experience. He even himself can explain about it. ele teve de passar por algumas experiências que ele mesmo não pôde explicar. One day he went through some kind of experience. Um dia ele passou por alguma experiência. He did not know how to explain it. Ele não conseguia explicar. He go to the Lord. Ele foi ao He Senhor, confessed the sin. confessou o seu pecado No sin. e não havia pecado. He did not offend the Lord. Ele não havia ofendido o So, Senhor. brother, sister, Então, irmãos e he irmãs, tried every way. ele tentou de todo jeito. Now, brother, sisters, Agora, irmãos e irmãs, he was so suffered. Ele sofreu tanto. So he had to speak out. Ele teve de falar alguma coisa. Somehow, Holy Spirit arranged his life De alguma forma, o Espírito Santo arrumou aquilo na sua vida. to the point that pain is beyond description. De alguma forma, que aquela dor estava além de ser descrita. Finally, he uttered out, Finalmente, ele expressa: my God, why you have forsaken me? Deus meu, por que me desamparaste? Brothers, Irmãos, he went through experience, ele passou por uma experiência, not for himself. não para si mesmo. He doesn't deserve that suffering. Ele talvez merecesse o sofrimento, But because God wants to use him, the type of Christ, mas porque Deus queria utilizá-lo como tipo de Cristo. so he lived a life according to Christ. Então, naquele momento, ele viveu uma vida de acordo com Cristo. Even Christ will be born 1,000 years later. Ainda que Cristo fosse nascer 1000 anos depois, Now God cornered David. Deus então encantou Davi. Went through so many things. E ele passou por tanta He coisa. couldn't say anything. Ele não podia falar So nada. what did he O say? que foi que ele disse? My God, why have you forsaken me? Deus meu, por que me desamparaste? only that, E não apenas isso. I am a worm, not a man. Eu sou um verme, não sou um homem. I be despised. Eu fui I'm desprezado. only a worm. Eu sou apenas um verme. Now, brother, Agora, irmãos, when he mentioned the name worm, quando ele menciona aquele termo it's the verme, same word in Hebrew, the scarlet. É a The source mesma- of the scarlet. é o mesmo termo hebraico utilizado para o escarlate. Now, brothers, Irmãos. and this worm always stick with the tree. E esse vermezinho sempre se apega ao tronco da árvore. Jesus died for us on the tree. O nosso Senhor Jesus morreu por nós So, my sobre brothers uma and árvore. sisters, Irmãos e how irmãs, do you explain the life of David? como é que você explica a vida de Some part you Davi? understand. Algumas partes você entende. David as a sinner. Davi como pecador. But another part, Mas outras partes, in Psalm 22, no Salmo 22, 1,000 years before the crucifixion. 1000 anos antes da crucificação. At that time, nobody know what the crucifixion is. Naquela época ninguém sabia o que era crucificação. Think about it. Pense nisso. Now, the worst punishment is stoned to death. A pior punição era ser apedrejado até a morte. So, David has seen many people stoned to death. Então, excuse me. He saw many people stoned to Davi death. já havia visto muitas pessoas sendo apedrejadas até a morte. He could not figure out what the cross would look like. Ele não tinha a menor ideia do que era uma cruz. Now, brothers and sisters, Agora, irmãos e irmãs, he said, my heart's melting in me. ele disse que meu coração se derrete em mim. I can number my bones. Eu posso contar os meus ossos. My brothers and sisters, Meus irmãos e irmãs, think about it. pense nisso. 1,000 years before crucifixion, 1000 anos antes da crucificação. how David knew anything about the cross. Como é que Davi poderia conhecer qualquer coisa a respeito da cruz? So somehow, De alguma in forma, his life, na sua vida, God fashioned his life Deus moldou a sua vida according to Christ to come. de acordo com o Cristo que viria. Do you understand? Você compreende? The same thing apply to Joseph. A mesma coisa se aplica a José. We already have Christ in view. Nós já temos Cristo em vista. So now, brothers, Então, irmãos, how you are going to organize the life of Joseph? como você vai agora organizar a vida de José? Thank the Lord. Graças ao Senhor. Then, because Joseph is supposed to be the type of Christ Pelo fato de José então vir a ser um tipo de Cristo, in many aspects. em muitos aspectos, That's why he was betrayed.
Foi por isso que ele foi traído. That's why he was forgotten. Foi por isso que ele foi esquecido. That's why he was listed among the criminals. Foi por isso que ele foi arrolado entre os And criminosos. that's why he ascended to the throne. Foi por isso que ele subiu ao trono. My brothers and sisters, Meus irmãos e irmãs, you can imagine você pode até imaginar, every inch of his life cada pedaço da sua vida was after Christ. foi segundo Cristo. Later, even they recognized his brethren. E mais tarde ele foi reconhecido pelos irmãos. Remember, Lembre-se, you have the God's second coming in view. nós temos a segunda vinda do Senhor em vista. You have the Zechariah in view. Nós temos Zacarias em vista. How Jesus, our Lord, reconciled with his brethren. Como que o Senhor Jesus foi reconciliado com seus irmãos? He is indeed the true Joseph. Ele é o verdadeiro José. So, my brothers Então, and meus sisters, irmãos e irmãs, now you understand. agora você entende. Now, the life of dream, A vida de sonhos it means the light of vision. significa a vida de visão. But that vision just not visionary. Aquela visão não é ser visionário, It leads to vocation. porque conduz à vocação. And that dream will be realized. E aquele sonho será concretizado. So it is what is the final glorious outcome Qual que será o final glorioso among these characters entre esses in the personagens? whole Bible. Em toda a Bíblia. If you find someone remind you, our Lord, Se você for encontrar alguém que te faz lembrar do Senhor, must be Joseph. esse alguém é José. So in Paul's language, Na linguagem do in apóstolo New Paulo, Testament language, na linguagem do Novo how Testamento, do you describe the life of Joseph? como você descreve a vida de José? He was transformed into the image of Christ. Ele foi transformado à imagem de Cristo. He lived in Old Testament. Ele viveu no Antigo Testamento. Now, for them, Christ is yet to come. Para eles, Cristo ainda viria. For us, Christ already come. Mas para nós, Cristo já veio. Thank the Lord. What is our purpose? Graças ao What is Senhor. the purpose of God? Qual é o propósito de Deus? To be transformed into the image of Christ. Para que sejamos transformados à imagem de Cristo. That's the glory. Isso é glória. So we are not only justified, Nós não somos apenas also justificados, sanctified, também santificados, also glorified. mas também What do you glorificados. mean by O que glorified? significa sermos Being glorificados? transformed into this image. Sermos transformados à sua imagem. So, my brothers and Então, sisters, meus irmãos e irmãs, that's the end of the whole book of Genesis. então esse é o fim do livro de Gênesis. That's the explanation Essa é a explicação of the experience of Abraham, Isaac, and Jacob. das experiências de Abraão, Isaac e Jacó. How they go through, how they went through the land. Como eles de fato percorreram a terra. They were so privileged. Eles foram tão They lived privilegiados. long life in the land. Eles viveram uma vida longa naquela But terra. unfortunately, Mas infelizmente, Joseph only 17 years in the land. José só permaneceu 17 anos na terra. Strictly speaking, only 11. Falando de maneira restrita, Because somente 11. 6 years in Padan Aram. Porque 6 anos foi lá em Padã Arã. And then he only lived in the land for short 11 years. Ele viveu naquela terra por apenas curtos 11 anos. Do you say, what is his experience? Então, qual que é a experiência dele, Does he você have a dirá? good experience in the land? Ele teve uma boa experiência na terra? Only 11 years. Só 11 anos. And then he was sold to Egypt. Então ele foi vendido ao Egito. And you know the story. Então você conhece a história. Until his bone be carried by his brethren. Até que os seus ossos então foram levados pelos seus irmãos. Went through the 40 years of wandering. E passou por aqueles 40 anos de vaguear pelo deserto. Finally. E finalmente, He rests his soul in Shechem. os seus ossos então descansaram ali em Siquém. That's double portion. Isso é porção dobrada. Now, my brothers, sisters, Agora, meus irmãos e irmãs, now you see now you understand the meaning here. agora você entende o significado aqui. Now you know how Joseph is the conclusion or summing up of all the experiences of Abraham, Isaac, and Jacob. Você agora entende então por que José é a soma completa de Abraão, Isaac e Jacó. And for that reason, E por essa razão, our Lord has to pass by Shechem. o Senhor teve de passar por Siquém. We thought that there is a land there. We remember there's land there. Nós lembramos que há uma terra ali, It means double portion. que significa porção dobrada. Significant spiritual meaning means the reward
in Christ. E falando de maneira espiritual, significa a nossa recompensa, que é Cristo. But we do not know the detail Mas nós não conhecemos os detalhes, until we come to New Testament. até que nós chegamos ao Novo Testamento. Gospel of John, No Evangelho de João, then our eyes are open. então os nossos olhos se abrem. So, my brothers and Então, sisters, meus irmãos e irmãs, these are the most important. essas são as questões mais So I think importantes. that's all for tonight. Eu creio que é tudo para hoje à noite. Remember, Lembre-se, Joseph is the key between the patriarch and the descendants. José, então, esse elo é a chave entre os patriarcas e os descendentes. So it is very proper to conclude the book of Joshua with Joseph. Por isso que é muito adequado concluir o livro de Josué com José. Why? Por quê? Because this Joseph Porque esse José will tell someone who is greater than Joseph. vai falar de alguém que é maior do que José. When that Joseph Quando aquele José passing by the same ground, passa pelo mesmo local, especially Jacob's well. especialmente no poço de Jacó, Now that true Joseph aquele verdadeiro José has something to offer. vai ter algo a oferecer. But remember, Mas lembre-se, all the spiritual explanation a explicação espiritual had a wonderful continuation tem uma continuidade maravilhosa from Genesis, de Gênesis, Exodus, Êxodo, Leviticus, Levítico, Numbers, Números e Deuteronomy, Deuteronômio and Book of Joshua. e o livro de Josué. Now, Agora, when we study the four gospel again, quando nós estudamos os 4 evangelhos novamente, by His grace, pela sua graça, we should be able to know the depth of spiritual life. nós poderemos então entender a profundidade da vida espiritual. So may the Lord speak to our hearts. Que o Senhor fale aos nossos corações. Let's pray. Vamos orar. Senhor, nós mais uma vez somos gratos ao Senhor pela Tua palavra. E, Senhor, como nós só estamos aqui admirados, Senhor, com a beleza do nosso amado Senhor. Aquele que foi de fato e que é de fato o verdadeiro José. Senhor, nós te damos graças, Senhor, porque no Senhor Jesus, o Senhor de fato nos alcançou para si mesmo, Senhor. Te damos graças, Senhor, porque por meio dele, hoje nós podemos, Senhor, estar diante do Senhor e agradecer o Senhor por ter nos de fato resgatado de maneira tão preciosa. Amen. Senhor, pedimos que realmente o Senhor continue a falar aos nossos corações. Senhor, que o Senhor possa de fato nos conduzir, Senhor, para a realidade daquilo que o Senhor tem nos mostrado. Amen. Senhor, que realmente o Senhor venha nos guardar nessa noite, Senhor, em proteção e descanso, no nome precioso do Senhor Jesus. Amém, Senhor.